Eu não sei como é passar por isso, eu não tô no seu lugar, mas eu já mentorei mães solteiras. Eu vejo que é um problema geral, que é a ansiedade acima de todas as coisas, que não deveria ser assim. Eu vou contar pra vocês o que é que eu faria. Essa parte que eu vou falar já faz parte do planejamento, combinado? Então vamos lá, a primeira coisa que eu faria seria procurar ajuda nos programas sociais, ONGs e CRAs da minha cidade, para ver como funciona o programa de doações de cesta básica, de doação de roupas e todo tipo de doação que tivesse. Eu estaria inscrevendo o meu nominho e estaria lá no dia, na fila, para pegar essas coisas. Por quê? Porque a mulher fica muito desamparada quando ela se separa. É só ela e os filhos. E eu esqueceria todo o meu orgulho para não ver meus filhos passando necessidade. Eu iria lá sem a menor cerimônia, me inscreveria nessa lista de programas sociais para ver se eu conseguiria ter acesso a uma cesta básica de alimentos, no mínimo isso, ou pelo menos isso. Isso se eu não trabalhasse, porque se eu trabalhasse, teria toda uma configuração. Eu sei que tem empresas que dão cestas de alimento para os funcionários. Se é o seu caso, então já é algo que vai te deixar mais segura, porque você sabe que os alimentos básicos da sua casa serão supridos pela cesta básica que você ganha da empresa. Então isso seria já algo para se abater da nossa lista de despesas fixas. Segunda coisa, e aí eu faria se eu tivesse casa própria. Se a conta de luz da casa onde você mora está no seu nome, eu iria rapidamente a um ponto de pagamento de energia elétrica, né? Que na minha cidade, na minha região, se chama CELP, Neoenergia. E eu procuraria esse lugar, que na minha cidade tem um lugar assim, onde a gente vai e cadastra o NIS da gente na conta de luz. O que é que acontece? 50% de redução na conta de luz. Então, se você consome até 100 kW, 50% o programa social, o governo paga. Se gasta mais de 150 kW, aí já diminui o desconto, vai para 30%, vai para 10%. Mas o que é que importa? O que importa é que, se existe esse programa social e você é uma mãe que está aí desamparada, com seus filhos pequenos para você criar e você está precisando, vai lá na companhia elétrica da sua cidade, cadastra seu NIS na sua conta de luz para você ter acesso a esse desconto. Porque isso é muito importante e vai gerar uma economia muito boa para você e para sua família. Se eu estivesse morando de aluguel, eu buscaria me mudar para uma casa menor, procuraria diminuir o valor do meu aluguel. Porque quando se diminui o aluguel, se diminui a conta de luz, se diminui a conta d'água. Porque quanto maior a casa, mais energia ela vai depender para funcionar. Quanto menor a casa, menos energia elétrica você consome, menos você paga na conta de luz. Então, eu me mudaria para um local onde eu pudesse pagar um aluguel mais em conta, um aluguel mais barato. E não dá para ter o mesmo padrão que a gente tem quando é casado, que são duas pessoas ali. Outra coisa que eu também faria, se por acaso o casal tivesse juntado algum dinheiro e tivesse alguma divisão ali do dinheiro que estava no banco, sei lá, tinha 5 mil reais, aí foi dividido 2.500 para cada um. Eu não gastaria esse dinheiro assim, eu guardaria esse dinheiro. Simplesmente poupar, ir lá no banco, guardar o dinheirinho, pronto, acabou-se, morreu aquele dinheiro, tá lá, tá guardado. Eu guardaria o máximo que eu conseguisse. Vindo aqui pro orçamento, a primeira coisa que eu faria seria separar 10%, como eu sempre falo para vocês. Ah, Patrícia, mas seria para reserva? Não, não seria para reserva de emergência, seria para guardar, para poupar. Gente, existe uma banalização tão grande da reserva de emergência que você guarda R$ 140 esse mês, quando é no próximo mês você precisa para o imprevisto. E aí não existe mais reserva na sua vida. Reserva de emergência é para uma emergência, para um caso de vida ou morte. Não é para você usar em qualquer imprevisto que aparece na sua vida. Eu pouparia. Seria simplesmente para poupar. R$ 140, né, que é os 10% de 1.400, seria R$ 140. Guardei, pronto, bonitinho. Assim que cair o dinheiro na conta, já estou separando esses R$ 140 e tá tudo certo. Depois disso, eu procuraria reduzir o meu custo com moradia. Então, eu me mudaria para uma casa menor, para um apartamento menor, para pagar um aluguel menor, o mais barato que eu conseguisse. Se você mora numa casa menor, reduz a quantidade de água gasta, reduz a quantidade de lâmpadas acesas e de fiação, de energia, de eletrodomésticos dentro dessa casa. Então, tudo reduz.
No meu caso, eu buscaria pagar um aluguel de, no máximo, estourando R$ 500. Ali, uns R$ 450 já estaria estourando para mim. Então, seria esse o aluguel que eu pagaria e que uma pessoa de R$ 1.400 com criança pequena em casa teria condição de pagar. Terceira coisa, separaria o dinheiro da pensão para a alimentação dos filhos. E aí depende muito de região para região, né, gente? Tem região que os trabalhos são mais difíceis, então os homens recebem menos e eles pagam menos de pensão. E às vezes você tem 2 filhos com uma pessoa, essa pessoa paga R$ 300. Mas às vezes a pessoa tem um emprego melhor e paga ali uns R$ 500 de pensão. Ou então paga uns 450 de pensão. Já é alguma coisa que vai ajudar na alimentação das crianças. Ah, Patrícia, mas é só as crianças que comem? Eu não como, não? Come. Mas, por exemplo, se você ganha uma cesta lá no CRAS, né? Você não tá com emprego fixo e aí você ganha uma cesta no CRAS. Na cesta do CRAS vai vir arroz, feijão, talvez venha farinha para você, na minha região vem, tá? Mas aí um açúcar, um café, um macarrão, vai vir alimentos básicos. Mas aí faltam outras coisas. Se eu tô recebendo uma cesta do CRAS com alimentos básicos, ou se na empresa em que eu trabalho eu recebo uma cesta básica, com esse dinheiro da pensão eu compraria coisas de comida para os filhos. Ou alguma roupinha ali, vez ou outra, quando precisassem. Não seria uma roupa cara de marca no shopping, não. Seria uma roupa baratinha, de acordo com as minhas condições. Se fosse ali uma pensão de R$ 400, eu separaria os 400 para fruta, verdura, legume, lanches, né? Ali um lanchinho, um chocolate, uma pipoca, uma coisa que criança gosta. E ali, de vez em quando, eu tiraria ali os 150 para comprar uma roupa, para comprar um calçado. Então, seria dessa forma que eu organizaria. E aí a gente já tem, né? 140 para guardar, 450 para o aluguel e 400 para a alimentação. Então, vamos para as próximas despesas. Como eu estaria morando em um espaço onde o aluguel é mais barato, provavelmente a luz e a água seriam mais baratos também. Então, eu separaria ali uns 70, 80 para a conta da água e uns 80 a 100 para a conta de luz. Não colocaria internet na minha casa. Então, se por acaso eu tivesse uma televisão, teria ali uma antena simplesinha com desenhos simples mesmo para as crianças assistirem. Ou então eu teria um aparelho de DVD e eu compraria DVD, que dá pra gente selecionar melhor, né, o que a criança vai assistir. Então eu compraria ali os DVDs, colocaria para a criança assistir nos momentos livres dela. Então, não pagaria plano de internet, eu pagaria o plano para o meu chip do celular, que seria ali uns 35, 38, por aí, e só. Guardaria também R$ 30 por mês para comprar o gás. Lá no começo, né, quando você acaba de separar, você tem que ter essas coisas e aí é um pouco mais complicado, é onde você se aperta mais. Mas aí, passando essa fase, dá para você conseguir se organizar direitinho e economizar ali uns R$ 30, R$ 35 por mês, porque quando o seu gás acabar, você já vai ter o dinheiro do gás ali para comprar outro. Então, eu faria dessa forma e, por último, eu separaria uns R$ 70 por aí, para gastar com algum remédio, caso surgisse alguma emergência, caso alguma criança ficasse doente, eu teria um valorzinho guardado ali na minha conta do banco para utilizar com essas coisas. Então, essas seriam as despesas que eu teria. O que sobrasse ficaria para alguma coisa no mercado, para comprar algum alimento que faltou, para algum imprevisto ali do mês, para colocar na carteira para quando precisar pegar um ônibus ali para algum lugar, já tem um dinheiro na carteira para não ficar lisa o tempo todo. Outra coisa que eu faria, pelo menos se eu morasse em cidade grande, a cada 15 dias ou uma vez por semana, eu levaria meus filhos para um parque, que é gratuito, né, ali a praça da cidade. Eu levaria para uma biblioteca. Se eu morasse em uma cidade grande, eu levaria para um museu, levaria para uma galeria de arte, para minha criança ir se envolvendo com cultura de verdade, tá? Não essa palhaçada que tem hoje em dia. Mas enfim, para a criança se envolver com coisas que fossem moldar o ambiente dela, para que ela buscasse mais na vida dela e não mais de forma gananciosa, mas buscasse mais do que o que eu tive. Buscasse dias melhores para ela, renda extra. Se eu tivesse condição de ir lá no outro lado da cidade ou em algum lugar mais próximo, mas que vendesse alguma coisa em maior quantidade para eu revender, eu faria e eu revenderia coisa para mulher, algum kit. Kit de sabonete íntimo, que é algo que todo mundo precisa. Então,
compraria sabonetes íntimos para revender, compraria algum kit para esposa usar com o marido. Enfim, gente, alguma coisa que fosse barato, que desse para eu revender para outras mulheres. Agora eu vou mostrar para vocês como é que ficaria isso aqui na prática, né? Planejamento com 1.400, 140 para guardar, né, para poupar, isso ficaria 1.260. O que é que eu faria? Como eu coloquei para vocês, 450 aluguel, 400 alimentação, 90 luz, 70 água, 70 remédios ou médico, 500 para 50 para um transporte, para colocar na carteira, para não ficar lisa. 35 seria para colocar crédito no celular e para um plano de celular. E R$ 30 para guardar por mês para comprar o gás. O total seria de 1.075 e sobraria R$ 135. Como eu disse, né, esse dinheiro ficaria para alguma ajuda na alimentação, para levar as crianças em algum lazer, para caso precisasse para algum transporte, ficaria ali para manutenção do mês. Mas, Patrícia, eu ainda tenho cartão de crédito para pagar, eu tenho um monte de prestação para pagar, um monte de parcela de coisa que eu comprei. O que é que eu faço? Não faz nada. Em relação a isso, não faz nada enquanto você não conseguir aumentar mais e mais sua renda. Se seu nome tá sujo, deixa sujo. Quando aparecer oportunidades para você limpar aquela dívida que era de R$ 500 e agora tá por 35, você vai lá, pega o dinheiro que você guardou ali, uma partezinha, paga e limpa seu nome. O Serasa é só uma lista. É uma lista de nome de pessoas que são devedoras, que estão inadimplentes, mas não deixa de ser uma lista, não. Às vezes a gente inverte a ordem, né? A gente quer ali pagar as contas e as contas e as contas e a criança fica ali passando a necessidade. Não precisa ser assim. Patrícia, mas e eu não vou comprar nada pra mim? Aí eu te convido a conhecer o minimalismo por um tempo. Até você conseguir se adaptar de verdade, encontrar estratégias para aumentar a sua renda e ver as coisas melhorarem para você. Conheça mais sobre minimalismo. Tenha coisas que sejam valorosas para você, que você vai conseguir usar ali por anos. Se você conseguir cuidar direitinho das suas roupas, você não vai precisar de forma alguma ficar comprando itens e roupas e mais roupas sem necessidade. Sobre gastar com os filhos, essa questão da culpa que a mulher tem, principalmente a mãe que tá ali vendo o sufoco que é e as responsabilidades todas para ela arcar sozinha, de querer comprar coisas para poder cobrir aquele vazio que fica na vida dos filhos. Eu vou colocar dessa forma. É algo que não dá para você controlar com um brinquedo novo ou com uma roupa nova ou com algo que o filho deseja, você se endivida e vai lá e compra. É uma realidade que eles vão ter que encarar, que você pode ajudar muito mais dando apoio emocional e conversando mais com eles do que dando coisas. Então você não precisa se endividar. Explica direitinho para as crianças o que é que está acontecendo e que elas vão ter que entender que vão ter que ficar um tempo sem coisas que geralmente elas tinham, por exemplo. Outra coisa que eu queria conversar com vocês é a questão da reclamação e da murmuração. Porque eu sei que tem muita gente que ainda fica, mas eu não consigo, mas não dá certo, mas não é assim que funciona, mas tem gente que tem uma renda menor do que essa, minha renda é menor, o que é que eu faço? Bom, se a sua renda é menor que essa, e eu sei que tem muita mulher que a renda é muito menor que essa, significa que as suas despesas também são menores que essa. Porque se você tem uma renda de R$ 800, você não vai gastar 1.400, você precisa gastar menos. Se você está gastando mais, senta, coloca essas contas no papel, vê quais despesas você realmente consegue assumir e as outras você vai dando um jeito. Você vai conversando com as pessoas que devem, você vai deixando a dívida maturar um pouquinho lá no Serasa para te dar opções de pagar mais barato por ela. Você procura credores para contar a sua situação e dizer que vai atrasar um pouco mais. De tudo você faz, mas o básico, o essencial para a sobrevivência, isso não pode ser deixado de lado. Isso não pode ser deixado de lado para pagar fatura de cartão, para se enrolar mais e mais. Isso não dá. Então, é colocar as coisas no lugar onde elas devem estar. E eu espero que, de coração, que vocês estejam fazendo isso, que vocês façam isso. Coloque o que tem que ser colocado em primeiro lugar. E o que é que tem que ser colocado? A sobrevivência dos seus filhos e a sua sobrevivência. Então, lembre-se, despesas primeiro, dívidas depois. Combinado assim? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que esse vídeo te ajude. Se você acha que ele ajudou você e pode ajudar outra mulher, então envia para essa mulher,
porque talvez ela esteja precisando e você nem saiba. Então envia para o máximo de pessoas que você conseguir, compartilha mesmo esse vídeo para que ele alcance mais e mais pessoas e possa ajudar mais pessoas também. Combinado assim? Muito obrigada por sua visualização, por sua atenção. Eu vou me despedindo por aqui. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.